gravar, Zé Raimundo? 1, 2, 3, croquete, né? Cena 1, Croquete é claquete ótimo. 2, gravando. Croquete nessa hora aqui dá fome, né, poxa? Muito bom. Bom, pessoal, estou começando a gravação agora, então deixa eu saudar vocês com um muito bom dia, um dia excelente para todos nós, abençoado, né? Nós fizemos uma atividade diferente hoje, e aí eu vou ser bem sincero para vocês. O que é que foi essa atividade que eu dei para vocês hoje? Foi a prova P1 que eu dei para a turma do terceiro semestre de 2020.1. Ou seja, o pessoal que está hoje no quarto semestre fez essa atividade como prova. Então, para vocês verem que a prova não é um bicho de 7 cabeças, né? A nossa prova nesse ano não vai ser nesse formato, vai ter uma outra dinâmica, mas eu acho muito importante atividades desse tipo para vocês poderem ter um raciocínio lógico jurídico, né? Então porque quando vocês chegarem eu estou sentindo falta do seu Benjamin. Ele participou, Dani? Ele respondeu alguma coisa para você, não? Não, ele nem apareceu no WhatsApp, porque no final das contas a gente acabou se falando pelo WhatsApp, não falamos da atividade, mas ficamos trocando informação, e o seu Franklin não se manifestou, não. Bom, então vamos lá. Na verdade, eu acho que ele nem leu, ele nem participou, ele nem leu as mensagens. Talvez hoje ele iria faltar mesmo, então. Não sei. Tá gravada, daqui a pouquinho a gente sobe e aí disponibiliza. Tá Muito bom. bem. Então, a importância dessa atividade é para justamente provocar em vocês esse raciocínio jurídico. Por quê? Talvez vocês estejam preparados para responder as seguintes perguntas. O que é obrigação solidária? Aí você responde, obrigação solidária é aquela obrigação pela qual um devedor se responsabiliza pelo pagamento do todo em substituição a um outro devedor. Aí você responderia, ficaria belezinha e tal. Só que não adianta nada você ser um técnico, saber na ponta da língua a resposta de uma questão, mas não saber, eventualmente, como é que você vai raciocinar diante de um caso concreto. Então, o teu cliente ele chega no teu escritório com uma história. Quando nós passamos dessa cadeira de estudante para a cadeira de profissional, vocês passam a ter uma mudança na vida de vocês em que vocês passam a ouvir histórias. Então, vocês simplesmente ficam ouvindo histórias e dessas histórias vocês recontam essas histórias e vocês avaliam, em primeiro lugar, se o teu cliente tem ou não direitos, né? E depois, um segundo momento, você faz aquilo que a gente estudou em IED, a gente faz a subsunção do fato à norma, né? Então, a gente relaciona aquele fato da vida, aquele fato jurídico, a uma norma cogente, né? Então, dentro dessa perspectiva, esse tipo de trabalho ele tem uma importância ímpar, né? Então, eu vou agora compartilhar minha tela, porque a gente vai fazer uma leitura juntos, tá? Lembrando, pessoal, que essa atividade aqui, ela vai ser uma atividade avaliativa, tá? Então, eu quero que vocês depois respondam isso lá no fórum. Não vai ser para entrega hoje, vocês vão ter tempo para vocês entregarem, no mínimo até a próxima aula, tá? Vocês vão ter tempo. E antes de vocês entregarem, eu vou comentar com vocês. Então, eu vi que o Robson deu até um pulo ali, né? Quando eu falei que é avaliativa.
E aí, olha o seu Franklin aqui. Deixa eu brincar com o seu Franklin. Ô, seu Franklin, eu já estava indo buscar o senhor em casa, pô. Falei, cadê seu Franklin? Tá fechado o microfone do senhor. Tá fechado. E quando ele abrir, a gente ouve ele. Abriu. Bom dia, professor. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, nós estávamos debatendo o grupo. Olha, eu ia fazer uma advertência no grupo para que a Dani anotasse o nome do senhor caso o senhor ficasse correndo pela sala, viu? Se o senhor não se comportasse, tá? Não, professor. Estou aqui firme e forte no posto. Então tá bom. Bom, deixa eu continuar. Seu Franklin, está sendo gravado. Esse pedacinho que o senhor perdeu, o senhor assiste depois no vídeo, tá bom? Que eu estou dando umas orientações, estou explicando um pouquinho sobre essa atividade, tá? Obrigado. Então, vou fechar aqui de novo o microfone do seu Franklin só para ficar melhor. Olha a Silvia ali também, a Silvia que fez aniversário esses dias. Feliz aniversário para você, muita saúde, né? Bom, então o que acontece? Imagina. Bom dia. Bom dia. Essa atividade ela vai ser avaliativa, mas a gente está fazendo aqui um processo de aprendizado. Como eu disse para vocês, eu não estou nem aí com nota, né? Apesar disso ser importante, eu estou muito interessado em fazer uma avaliação para que a gente consiga detectar se vocês estão, de fato, absorvendo a disciplina ou não, tá? Então, a gente está fazendo isso com bastante tempo de antecedência, e depois a gente tem a nossa P1, e aí a gente vai... a nossa P1 que vai acontecer a partir do dia 13, né? Então, a nossa P1 mesmo vai acontecer no dia... deixa eu olhar aqui no calendário... no dia 15... 14. 14, porque é quarta-feira a nossa aula não é quinta. Muito bem. Então, é dia 14. Então, vocês vão ter bastante tempo, a gente vai ter tempo para poder resolver todas as questões, e tirar dúvidas e tudo mais. Bom... Professor? Oi, pode falar, Silvinha. Você pode tirar uma dúvida minha? Devo tirar, posso tirar sim. Então, eu estou preocupada porque eu sou grupo de risco, né? Eu sou diabética, bariátrica e fumante. Eu também, a gente não vai voltar, fica tranquila. Eu não vou poder voltar, eu vou fazer essa prova online, então? Não, a prova é online. Porque diz que dia 7 de outubro voltaria às aulas, né? Não. Não? Essa questão é assim, a faculdade vai fazer uma flexibilização, vai disponibilizar para os alunos, isso ainda está sendo formatado, tá? Ainda não está fechado, os alunos provavelmente serão consultados ainda, de onde eu sei ninguém quer voltar porque ninguém quer correr risco, essa a minha prévia é essa, mas a informação que essa não vai mudar é a seguinte, ninguém será obrigado a voltar. Então, se você não se sente confortável, você não precisa voltar, zero de problemas. Eu tenho medo. Vai ter uma aula presencial, o professor Carlos Gabriel vai fazer uma aula presencial. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos marcar num lugar que, por exemplo, no auditório, que seja um lugar grande, que as pessoas possam ficar espalhadas. Essa atividade não vai ser esta aula que eu estou dando, vai ter que ser uma outra coisa. Então, eu vou gravar isso para você que não participou conseguir assistir. E isso vai ser uma atividade considerada como uma atividade extracurricular. Como você está fazendo isolamento, você está guardadinha aí, escondida do corona, você continua aí. E quem é do grupo de risco, etc. e tal, tome a mesma decisão, que não vai ter nenhum tipo de problema de implicação. Então, a nossa prova, eu já vou até aproveitar o gancho da Silvinha, e vou dizer para vocês, a nossa prova vai ser feita dentro do AVA, né?
vai ser um questionário, vocês vão entrar, vai funcionar tudo certinho. Eu vou fazer teste antes, tá? Mas isso, tranquilo. Que nem hoje, por exemplo, a atividade que a gente está fazendo já está dentro do AVA. Inclusive, a resposta que vocês vão postar para mim, vocês vão postar no próprio AVA, né? Mas eu vou monitorar com vocês. Eu já fiz um teste, me pareceu que funcionou. Daqui a pouco eu vou entrar com vocês, eu vou fazer com que vocês vejam como é que vocês vão responder. E se tiver problema, fala com a Dani já me aciona, eu já resolvo e a gente... Ah, mas professor, não deu tempo de entregar. Não, ninguém vai perder. Não deu até quinta-feira? Você tinha um material, mas não deu para subir, a gente vai resolver. Me manda por e-mail, a gente vai resolver. Isso é certo. Ninguém vai ficar sem nota, ninguém vai ficar sem avaliação. Outra coisa, aqui a gente vai estabelecer um prazo fatal para entrega por 2 motivos. Primeiro, porque vocês já vão se disciplinar com os prazos que são próprios da carreira jurídica. E segundo, porque eu pretendo fazer uma leitura desse material para poder dar um feedback para vocês. Então, a gente tem que estabelecer uma data máxima. Agora, vamos supor que aconteceu uma desgraça, morreu o primo, não sei o quê, aquela coisa toda que acontece. O que a gente faz? Você fala comigo, a gente conversa. Eu já falei para vocês, a intenção não é ferrar ninguém. Então, não vai ser por causa de um dia de atraso, alguma coisa assim que... Né, parece aquela... Já viu segurança na porta do banco às 3h55? Ele fica assim, ó, sorrindo para dar 4 horas. Chegou, deu 4 horas, ele fecha a porta assim. Você vai entrar na agência, ele fecha a porta. Olha, fechou. Parece que tem um prazer, né, de falar que fechou. Não, a gente não vai fazer assim não, fica tranquilo, tá bom? Bom, então eu vou colocar aqui vou compartilhar minha tela de novo. Eu vou entrar aqui no AVA, que eu já estou logado, tá aqui. E aqui está a nossa atividade de hoje, né? Lembrando que você vai assistir a nossa aula que eu estou gravando aqui nesse link, como sempre faz. E logo embaixo tem a atividade da aula, né? Eu achei assim muito melhor. O que eu quero ressaltar também? Vocês sabem que a gente que a faculdade fez uma divisão de várias unidades de aprendizagem e eu comecei a usar só essa daqui, ó. Eu coloquei tudo aqui na unidade de aprendizagem 1. Por quê? Eu achei que ia deixar vocês menos confusos. Se vocês quiserem, eu até posso colocar as outras aulas nas outras unidades de aprendizagem. Mas eu acho que isso ia embaralhar muita coisa e aí não faz sentido, né? Aqui você tem um recado meu, que é todos os links de todas as aulas que a gente tem ao vivo, que é inclusive dessa aula de hoje. Tá aqui, não tem dúvida. Apresentação da unidade, isso aqui tudo bem. Os materiais que eu vou colocar e prometo que vou colocar para vocês, eu vou colocar aqui, ó. Mas eu já falei para vocês, são materiais para vocês fazerem aprofundamentos. Para fazer a prova com a aula que eu lecionei, vocês conseguem fazer tranquilamente, tá? Mas vocês vão ter materiais aqui. Vocês vão ter o meu... Ô professor, a matéria da prova vai até dação? Não, vai até o que a gente vai acabar hoje, que é... tá. Você vai continuar a inovação para frente, né? Isso, tá bom. A gente acaba os programas. Na verdade, Dani, eu acho que talvez até a matéria da próxima aula vai cair também na prova, tá? Porque tá bom. O conteúdo é cumulativo e é muito lógico, é intuitivo, né? Uma coisa chama a outra. É muito simples, tá? Então, professor, ainda não vou fechar com vocês o fim da matéria de prova, não. Pode falar, Zé. Não, o senhor já respondeu. Eu ia perguntar se seria a última aula hoje, referente à primeira pergunta.
Não, a gente vai ter aula que vem ainda também. Ah, ok, obrigado. Tá bom? Beleza. Bom, então é o seguinte, pessoal. Aí as nossas aulas gravadas estão aqui. Então vocês conseguem assistir, tá tudo bem, tal. Aí tinha uma possibilidade que eu podia fazer dentro de uma outra caixinha, o item 6 aqui, por exemplo, as atividades, as tarefas. Eu preferi, toda vez que eu der uma tarefa, eu vou colocar dentro da aula, né? Então tá aqui, aula 7, e aí eu criei uma atividade, né? E aí eu vou evitar, lembra que eu falei para vocês que eu vou evitar de ficar dando atividade e tal? Hoje essa atividade se faz necessária, ela é uma atividade maior, ela é uma atividade que demanda mais tempo, ela é mais reflexiva, né? Comporta debate, comporta que vocês discutam, né, essa questão aqui, e aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ser isso, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Temos duas notícias jornalísticas, uma que foi publicada no dia 15 de março e a outra no dia 18 de março. Eu achei muito pertinente que a gente fizesse isso, tratando do tema do Covid, né, do coronavírus, né? E aí, a notícia é a seguinte, eu vou ler junto com vocês. Eu vou até ampliar um pouquinho aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Ó. Não sei se melhora ou piora, mas tudo bem. Acho que piorou. Assim está melhor. Dória coloca servidores em casa e recomenda o fechamento de estabelecimentos comerciais em São Paulo. Funcionários do governo de São Paulo com mais de 60 anos, a não ser de áreas essenciais como segurança e saúde, foram colocados em home office em São Paulo. Começa em home office. São Paulo começa a parar em razão do coronavírus e o governador de São Paulo, João Dória, anunciou as novas determinações. Abre aspas. Funcionários do governo de São Paulo com mais de 60 anos, a não ser das áreas essenciais como segurança e saúde, foram colocados em home office. A medida é válida a partir de terça-feira, informa o site BR Político. Museus, bibliotecas e outros aparelhos estaduais serão fechados por 30 dias. Mal eles sabiam, né, pessoal? Ele também recomendou que cinemas, teatros, casas de shows e outros estabelecimentos do gênero da iniciativa privada fechem também por 30 dias. Aponta ainda a reportagem. Essa é a reportagem 1. Reportagem 2. Coronavírus. Prefeitura de São Paulo proíbe o funcionamento de comércio a partir de sexta. Supermercados e farmácias continuarão abertos. O prefeito Bruno Covas declarou nesta quarta-feira, dia 18, que assinou um decreto determinando o fechamento do comércio na cidade de São Paulo a partir de sexta-feira, dia 20, até o dia 5 de abril, 20 de março até o 5 de abril, por causa da crise do coronavírus na cidade. Segundo o prefeito, a restrição atinge apenas os atendimentos presenciais do comércio. As lojas poderão continuar vendendo produtos através do telefone ou das suas vendas online, por sites ou aplicativos. Estudo de caso. Faça um estudo de caso a partir da análise das notícias jornalísticas acima. Use como roteiro os seguintes questionamentos. A notícia do dia 15 é uma obrigação jurídica? E a do dia 18? O que diferencia uma obrigação jurídica de outra qualquer? Qual foi a fonte da obrigação? Trata-se de uma obrigação de dar, de fazer ou não fazer? Alguém gostaria de começar a falar? Eu gostaria, professor. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Professor, eu não sei se eu vou falar um monte de besteira aqui, mas eu vou arriscar. Não tem problema nenhum.
Primeiro, vamos pegar o caso do Dória, é o primeiro caso. Tá. Eu vou sair um pouco do Código Civil, professor, porque eu tenho que fundamentar. Tá bom. Então, eu vou falar sobre funcionário público. Uhum. Funcionário público, ele tem que fazer o que está na lei. É um princípio constitucional. Qual que é o princípio, Mário? Legalidade, se não me engano. Muito bem, isso aí. Princípios da administração pública, para vocês não esquecerem, você sempre lembra da palavra LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade e publicidade. Publicidade, muito bem. E eficiência. Eficiência. Então, assim, baseado no princípio da legalidade, professor, o funcionário tem que fazer aquilo que está na lei. Se há um decreto, e supondo que esse decreto seja regulamentado de acordo com a Constituição, o funcionário público tem que obedecer. Tá. Né? Então, a partir daí, no meu entendimento, já existe um vínculo jurídico. Tá. Tem uma obrigação de fazer. Além disso, professor, agora eu vou sair um pouquinho fora de novo, não sei se você me permite, depois você pode corrigir. No artigo 268 do Código Penal, fala sobre disseminação de pandemia. Que se a pessoa se você desobedeceu uma ordem sanitária, você comete crime. Então, assim, baseado nesses 3 artigos da Constituição, na obrigação de fazer e nesse de saúde pública, eu acredito que o decreto ele é válido. Existe uma relação, sim. Esse é o primeiro caso. Do segundo caso, eu acredito que houve do Covas, aí, do Bruno Covas, eu acredito que é confuso essa ordem. Por quê? Porque ela abre alguns setores e fecha outros, né? Ou abre em partes. E, no meu entendimento, ela fere um princípio que chama o princípio da isonomia, de ser iguais. Né? Não está fundamentado no Código Civil, mas esse seria o meu argumento. É só isso. Tá. Bom, eu gostei bastante da tua exposição. É claro que a tua reflexão ela precisa ser amparada por esse roteiro que eu pedi aqui. Né? Então, quando você for redigir um texto, que você vai postar para mim aqui no fórum, na verdade, você não vai postar para mim, você vai postar para nós, tá? O que é que eu gostaria que você se pautasse? No roteiro, que eu gostaria que você abordasse esses tópicos aqui, né? Então, por exemplo, você vai dizer se a notícia do dia 15 é uma obrigação jurídica, por quê, e a do dia 18 se também é uma obrigação jurídica e o porquê que você entende que é, né? Agora, como eu preciso comentar o que você falou, Mário, e eu vou dizer que eu gostei, porque você fez uma defesa já dando a resposta de um dos temas aqui que eu falei, que eu pedi, né? Se é uma obrigação jurídica ou não. E aí você falou que sim, por vários motivos. Por quê? Porque, por exemplo, no caso do funcionário público, ele deve se reger pela legalidade. Então, se você tem um decreto, seja ele estadual ou seja ele municipal, há legalidade no ato, né? Então, não precisa ser lei, pode ser um decreto. A lei que é promulgada sem esse processo legislativo, etc. e tal, mas que tem força, né, que tem as mesmas características da lei, é o decreto. Então, vale o decreto? Vale o decreto. Tanto é que o Estado todo parou, de fato, como você bem sabe, né? Então, sim, foi uma obrigação jurídica. O que difere a obrigação jurídica de uma obrigação não jurídica? É a sanção, né? É aquela possibilidade de execução. E aí você deve ter tido notícia de algum estabelecimento que tentou não cumprir a regulamentação, recebeu multa. Uma vez eu estava assistindo o jornal e vi lá um cara
um sujeito bombadão, né? O cara tinha só músculo, né? A cabeça dele era pequenininha, mas tinha um peitoral gigantesco, né? E ele tava com a academia dele aberta. E ele ainda falou, tava ele e uns amigos dele, e ele falou, não, mas a gente tá treinando aqui entre amigos, vou tomar multa de 15 paus. É isso aí, porque tem que estar fechada, não era para você estar treinando entre amigos coisa nenhuma, era para você estar na sua casa, né? E pronto. Aí, você falou sobre uma questão do princípio, né? Que faltou aí uma isonomia no caso na sua segunda análise, né? Porque umas atividades fecharam e outras não, né? E aí feriu o princípio da isonomia. Toda vez que a gente for analisar princípio, a gente tem que pensar o seguinte: nunca, em hipótese alguma, um princípio conflitará com o outro, tá? Nunca, em hipótese alguma, ele conflitará com o outro. Só que aí tem um estudo que a gente estuda isso lá em IED, Introdução ao Estudo do Direito, que é uma disciplina chamada antinomia, conflito das normas, né? Como é que a gente resolve, por exemplo, um conflito entre princípio? Vai ter sempre um princípio que vai ter um peso maior. Por exemplo, para a sociedade viver bem, é necessário que as normas sejam isonômicas, ou seja, a mesma norma para todos? É importante. Mas, em função do princípio do interesse público, a gente pode ter a não observância à risca daquele outro princípio da isonomia. Então, por exemplo, se os profissionais da área de segurança, os policiais, os guardas civis, ficassem em isolamento, a gente poderia ter um caos da marginalidade saindo por aí e você dentro de casa sendo roubado, sendo assaltado, mesmo dentro de casa. Se a gente tivesse de respeitar a isonomia, assim como fechamos o parque, que é o funcionário do parque, ele é um servidor público, independente se ele é jardineiro, se ele é diretor do parque, ele é um servidor público. Assim como também é um servidor público a enfermeira ou o médico do hospital, se a gente tratasse os dois de forma isonômica, desse para eles o mesmo direito de ficar em casa, a gente não teria gente tratando os doentes nos hospitais, principalmente por se tratar de uma crise sanitária que aconteceu. Então, o interesse público, nesse caso, ele se sobrepôs justamente para não conflitar com a da isonomia. Então, é por isso que a gente tem que ter o estudo, a introdução do estudo do direito, né? Olha só. Pô, mas para que eu vou estudar isso? Acabou de descobrir, né? Para você entender que não há a possibilidade de ter um conflito entre normas. Quando tiver o intérprete, no caso, geralmente, né, essas demandas chegam para o juiz, né, porque é o único que tem competência funcional para decidir isso, o intérprete ele vai se servir dos princípios, e aí existe um princípio que tem um valor um pouco maior, que é o princípio da supremacia do interesse público, ou do próprio interesse público, e assim vai, né? Então, dentro desse cenário, eu gostei muito da sua reflexão, porque deu brecha, deu ensejo para a gente ter esse comentário aqui. Então, olha que coisa maluca, que coisa doida que a gente está fazendo. A gente está tendo uma aula de direito civil, direito das obrigações, multidisciplinar, interdisciplinar. Por quê? A gente falou de direito constitucional, a gente falou de direito administrativo, a gente falou de introdução ao estudo do direito. O advogado completo faz isso lá na peça. Então, eu já lhe dou a palavra. Para a gente poder ter na peça processual, me refiro, para a gente poder ter um advogado que tenha argumentos, a gente tem que ter um advogado que tenha uma formação complexa, uma formação completa. E esse tipo de atividade que a gente está fazendo, que a gente não acabou, né? Isso aqui,
Eu estou dando para vocês aí subsídios para vocês fazerem um bom trabalho. Agora vai ficar por conta de vocês. Você pode escrever um texto pequeno, pode escrever um texto grande, pode escrever 4 linhas, pode escrever 120 linhas. O limite agora vai ser o limite do AVA, que eu acho que é ilimitado. Então, manda ver. Aí, o que acontece? Só para finalizar. Quando você faz essa reflexão complexa, como você acabou de propor, a única coisa que você vai precisar fazer é estruturar isso dentro de uma ordem lógica. Eu propus uma ordem lógica mínima. Eu falei assim, aborda esse tema, né? Aborda esse outro tema. Agora, nada obsta você de propor outra lógica, de ampliar o teu, como, por exemplo, o Mário acabou de fazer. Ele falou, ele foi lá para o servidor público. Vai lá, só não se perde, tá? É que nem, imagina que a gente está na praia, olha que delícia. E eu sou o pai de vocês e vocês falam assim, pai, posso ir na água? Eu falo, vai, mas não vai para o fundo. Não é isso que se fala para um filho? Vai, mas não vai para o fundo. E aí, eu estou falando para vocês, vai, mas não vai muito longe, porque vocês ainda estão no 3º semestre, tá bom? Se não vai muito longe, pode se complicar. Fala, Marião. Professor, a última fala que você fez uma provocação, mas eu vou provocar um pouquinho mais. Vai. Sobre antinomia das normas, antinomia aparente. No caso, você falou que um decreto, ele não é uma lei, mas tem uma força de lei. E, então, assim, eu aprendi um pouco em EAD sobre antinomia, e eu sei que uma norma específica, ela prevalece em relação a uma norma geral, se eu não estiver errado. A norma especial, ela prevalece sobre a geral, né? Então, assim, eu, de novo, fundamentando, eu entendi muito bem o seu exemplo, a sua colocação, para a gente não se aprofundar muito, porque a gente não tem propriedade para isso, mas a gente tem que comentar, não tem jeito, né, Pro? A gente você acaba entrando nos outros ramos do direito, né? Não tem, eu não sei, eu penso que não. A minha dificuldade, professor, eu até encontro a resposta. O que eu não encontro é especificamente, eu consigo encontrar outras saídas. No caso, eu encontrei aí a Constituição, sei lá, o Estatuto do Servidor, né? Estou dando um exemplo, o Código Civil. E aí eu acabo saindo fora do que está sendo perguntado. E aí seria de você entrar na praia e ir para o fundo, né? Entendeu? Mas, olha, seria um exemplo. Há um cuidado que você tem que tomar. Vocês estão vendo aqui uma calculadora na minha tela? Estão vendo? No direito, é diferente disso aqui, ó. 2 mais 2. Qual vai ser o resultado quando eu apertar o Enter aqui? Que número vai aparecer? 4, não é? Todo mundo sabe disso, né? Ó, 4. No direito não é assim. O direito é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Então, você pode ir até um pouco mais, mas o teu resultado, o teu olhar, a tua ótica, a tua tese, nunca vai ser igual a da Dani, a da Silvia, ou a da Patrícia, do Gil. Cada um vai ter a sua. E isso vai ficar muito claro, quando a gente fizer isso aqui que eu vou falar para vocês fazerem. Então, aqui está o texto, certo? Quando você vem aqui em cima, ó, a atividade, ó, clica aqui, ó, para responder. Ó. Eu vou até fazer uma coisa, eu vou mudar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. Vocês estão conhecendo a intimidade do AVA agora, hein? Ô, professor, depois, se você me permitir, eu queria fazer uma pergunta. Claro que eu permito. Acho que agora vai ficar inequívoco, né? Que é aqui que é para responder.
Então ficou aqui, ó. Responda aqui, ó. Você clicou, abriu o fórum, tá? Então tem as duas notícias, tem aqui a atividade, ó. Aí eu criei aqui um tópico chamado Vamos Trabalhar. Ou melhor, estou perguntando, vamos trabalhar? Você vai clicar aqui em cima, ó. Aí você vai escrever responder. Aí você coloca a sua resposta aqui, ó. Aí você dá um enviar. Será que depois eu consigo apagar isso? Consigo, ó. Aí em 30 minutos você consegue apagar e editar. Ah, tá. É que eu acho que eu não criei nenhuma regra, viu, Dani? Mas eu acho que é automático, aparece Ô, no Dani. fórum isso. Ah, é? Ô, Dani. Então, tá. Aparece que você tem 30 minutos para editar e apagar. Ô, Dani. Legal. Pois é. Ô, professor, desculpa eu interromper. É que a Dani falou aí, na plataforma de acesso, Dani, não permite eu editar qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora. Nos outros fóruns que eu participei, logo que eu envio, ele fala assim, você tem 30 minutos para editar ou apagar. Todos os outros fóruns, pelo menos, aparecia isso. Bom, depois a gente... O professor, Dani, professor, e seu José, eu queria até fazer um comentário a respeito disso. Foi bom a Dani comentar. No outro fórum que nós participamos, eu editei lá um texto e teve alguns errinhos de português que eu percebi posteriormente. Aí eu entrei lá para editar, professor, e eu não consegui fazer essa correção, porque estava travado. E aí eu acho assim, minutos. E aí eu fiquei triste, por quê? Porque dá a impressão que você não escreveu errado, não sabia escrever, e eu percebi os erros, só que eu não tinha acesso para corrigir. Eu acho que aí fica a sugestão para melhorar a plataforma. Eu vou ver se isso é configurável, tá? Daqui a pouco, é que eu não quero perder tempo com vocês pesquisando, mas eu vejo isso. Bom, de qualquer forma, é assim que vocês vão fazer, tá? E aí vocês vão ter aqui todas as respostas, né? Eu não vou me comprometer com vocês de comentar todas elas, mas eu farei uma leitura, tá? Aí eu estou excluindo, então, aquela mensagem que eu pus, que ela... Mas então vocês entenderam como é que é para fazer, correto? Sim. Beleza. Então tá. Bom, então... Posso falar? Agora a Dani, né, que vai falar. Pode falar, Dani. Isso. Eu fiquei com uma dúvida, porque assim, num primeiro momento, eu até achei que a primeira reportagem, ela era uma obrigação jurídica. Mas aí eu li com um pouquinho mais de calma e me atentei a alguns detalhes. Não sei se está correto. O primeiro detalhe é a palavra recomendação, não é? Não foi. Primeiro porque ele não proibiu os funcionários de trabalhar, e sim só pediu para que eles trabalhassem home office, né? Então, eles não deixaram de cumprir com as suas obrigações, só foram cumprir num outro local. E segundo, foi exatamente isso, a recomendação e não a obrigatoriedade de fechamento dos outros estabelecimentos. Então, por isso eu não achei que seria uma obrigação jurídica nessa questão. A segunda, sim, como veio a partir de um decreto, e dentro das obrigações jurídicas, a gente tem 3 fontes de obrigações importantes, que seria a lei, o contrato ou os atos ilícitos, e nesse caso a gente está se utilizando da lei, que seria o decreto que o Bruno Covas colocou. Aí sim, ele estaria impossibilitando alguns estabelecimentos de fazer algo, então nesse caso seria o não fazer, né? Então, não abrir, portanto, né? Isso, então, assim, por abstenção de algum motivo, alguns devedores teriam que não fazer algo que eles costumavam a fazer, e quem tivesse a possibilidade poderia continuar com as suas vendas online. Então, agora me gerou essa dúvida, porque eu achei que no primeiro não seria uma obrigação, e no segundo, sim, seria, porque aí tem o decreto. Agora... Legal. Mais alguém tinha percebido essa recomendação? Eu vou falar depois, professor. Tá.
Então, falem a hora que vocês quiserem falar, tá? Fiquem à vontade. Mas espera a Dani concluir. Enquanto vocês não falam... Eu acho que eu já concluí, Zé, porque o que eu queria falar era isso, e o que diferencia, então, uma obrigação jurídica é ter os elementos jurídicos, né? E é onde o Estado pode vir a interferir, que foi uma das coisas que o professor falou, e isso acontece na segunda situação, e eu achei que na primeira talvez não. E era isso, e eram as fontes das obrigações, era só isso mesmo. Que me gerou essa dúvida, porque eu achei que a primeira é não e a segunda é sim. Zé, quer falar? Oi. Oi. Eu gostaria de falar. Eu lhe dou a palavra já. É eu? Pode falar, Zé. Professor, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. A primeira pergunta é: a notícia do dia 15 é uma obrigação jurídica e é do dia 18? Professor, em relação à primeira pergunta, que acaba tornando... Um minutinho só, por favor. Olha o que chegou para mim, ó. Minha maravilhosa esposa trouxe um cafezinho aqui. Eu tô num lugar aqui, antes do Zé começar, só para... Eu tô aqui no sótão de casa. Aí eu subo uma escada. Tá vendo ali? Dá pra ver? E aí eu fico aqui guardadinho no cantinho. Então, ela, para subir com esse café, ela faz um esforço... não é uma coisa normal, né? É uma escadinha de madeira, um negócio meio rústico, vamos dizer assim. E aí ela sempre faz essa gentileza para mim. Então eu tive que levantar e atrapalhar o Zé. Mas Zé, você com a palavra de novo. Professor, então, em relação à primeira pergunta, que se torna em duas, né? Referente ao do dia 15 e dia 18, eu creio que eu acredito ser uma obrigação, sim. Por quê? Pensando, a Constituição fala que nós temos direitos civis, direitos políticos, né? Então, olhando a estrutura do direito político, eu entendo que ela caracteriza uma obrigação, entendeu? Um complexo de obrigações, na realidade, né? Mas os direitos políticos são o direito de você votar e ser votado. Sim. Aí, observando, configura o direito de obrigações, correto? Nós, como cidadãos, temos esse direitos políticos, tá? O que acontece? O governador, os governadores e prefeitos, eles têm, amparado pela lei, eles têm legitimidade para... Eu até escrevi alguma coisa aqui, tá? Eles têm legitimidade para definir as regras, né, de isolamento, quais serão consideradas atividades essenciais, certo. Entendeu? Então, em relação à primeira, do dia 18, eu observei que realmente deveria ser analisada a questão de alguns princípios, como o Mário falou, né, da isonomia, e analisar aí o que poderia ser feito, um tipo de equidade, né, observando aí a segurança, né, de cada um, levar em conta o essencial, né, e a obrigação aí, eu creio, eu não sei se eu vou estar errado, mas eu creio que é a de fazer e a de não fazer. Entendeu? Por quê? Porque de não fazer, porque foi a ordem que o governador exigiu para ficar em casa. E fazer, alguns está em home office prestando serviço, né, virtualmente. Não sei se essa lógica aí vai estar certa, né? E a diferença da obrigação jurídica, o senhor falou, né? E eu ia por um outro lado. Eu ia falar que a estrutura básica de uma obrigação corresponde à figura do credor e do devedor. Então, a diferença, às vezes,
Às vezes poderia ter algumas obrigações que, né, poderia ser diferente disso. Tá. Então, a terceira, qual foi a fonte da obrigação? No caso aí é a lei, né? Tem existe um decreto, existe uma medida provisória, existe, né? E a última aí eu ia analisar, que é o que eu lhe falei, trata de uma obrigação de fazer e não fazer. Eu não sei se eu vou estar... Eu escrevi bastante coisa aqui, eu estou falando superficialmente. Se eu fosse, no caso, quando eu for postar no AVA, eu vou fazer uma outra colocação, que tem algumas observações aqui. Eu botei a estrutura básica eu coloquei aqui, ó. Os estados e municípios têm competência para decidir sobre isolamento, governadores e prefeitos. Tem legitimidade para né, definir quais são as regras. E em relação à diferença da obrigação, eu coloquei aqui que ela se diferencia porque tem um elemento jurídico, né? Isso quer dizer que o Estado vai intervir, entendeu? O Estado vai intervir em algumas obrigações. Certo. Então eu vou, quando eu concluir lá, eu vou... Tá bom. Professor, depois eu quero só concluir uma coisinha. Tá bom, eu vou passar então para o seu Franklin a palavra, e aí depois eu passo para a Marcinha. A minha interpretação, após a fala da doutora Dani, que aqui no texto está escrito: a medida é válida. Essa palavra aí, medida, eu não li o informe político. Seria uma medida provisória? Ou simplesmente a medida é uma ação do governador? É uma ação. Substitua a palavra medida como sendo providência. A providência foi válida. A providência foi tomada. Porque eu estou de acordo com a Dani, então. Porque o prefeito, ele utiliza o decreto. O decreto está previsto, né, na Constituição. E ele está agindo juridicamente. Então, nessa situação aqui do governador, no meu entendimento, falta a fundamentação jurídica para fazer enquadramento, para que a ordem que ele está dando seja cumprida. Só está na palavra dele. Qual é a fundamentação? Legal. Em lei, em decreto, portaria, medida provisória. Esse é o entendimento que eu tenho, que aqui não aparece. Que a gente vê o presidente da República aí falando um monte de situação, e sempre tem alguém contrário, porque não há uma fundamentação legal. Tá certo. Muito obrigado, seu Franco. Palavra para a Marcinha. Oi, Paty. Oi. Posso dar a palavra para a Marcia e depois eu te chamo? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Vai, Marcinha. Bom dia, pessoal. Bom dia. Professor, eu, como sou meio direta mesmo nas coisas, concordo em partes com a Dani e com o Mário, algumas coisas lá que ele falou primeiro, mas na segunda parte que ele falou, ele me confundiu mais. Então, assim, eu sendo direta, no nosso caso, como nós temos comércio, eu fui direto no artigo 247 das obrigações de fazer. E aqui fala, incorre na obrigação de indenizar com perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta. Então, assim, no dia 15 e no dia 18, os dois são obrigações de fazer. Nós, como cidadãos, passamos por isso e tivemos a obrigação de fazer.
de cumprir o que o governo estabeleceu e o que o prefeito, o Covas, estabeleceu. No nosso caso, nós fechamos. Então, vocês eram devedores dessa obrigação, portanto. E o Estado, o município, seria credor. Isso. Tá bom. E nós tivemos que cumprir a ordem vinda do governador e do prefeito, é isso? Sim, exatamente. Agora, para mim. Travou, Marcinha, mas você concluiu? Eu entendi o que você falou. Tá. Perfeito. Os dois casos nós tivemos a obrigação de cumprir, de fazer, de seguir a ordem do governo e do prefeito. Tá. Agora, a ordem em si não era o não fazer? É não abrir? Sim, de não abrir isso. Então, você tem que cumprir a ordem. O que o Mário falou foi, você tem que, é uma obrigação de dar, de fazer, porque é uma atividade de você cumprir a ordem, mas a ordem consiste em não fazer uma coisa. Então, é uma abstenção. Aí o Mário interpretou que seria um fazer e um não fazer ao mesmo tempo. O fato esse que foi acompanhado pelo Zé. Cada um com os seus argumentos, com as suas teses. Como eu disse para vocês, cada um vai ter uma tese mesmo, a menos que vocês tivessem feito um grupo e nesse grupo vocês tivessem ajustado, afinado uma única tese, né? Mas como cada um está fazendo a sua reflexão, cada um vai ter sua tese, e aí foi o que ele disse, tá? Já a gente faz um fecho, né? Para vocês. Que cada um de nós passou por um jeito por essa pandemia, né? Para mim atingiu de uma forma, talvez para o Zé de outra forma, para o Mário de outra forma, mas fomos todos atingidos por ela, né? Sim. E todos nós perdemos. Exato. E muito, né? Agora, obrigado, viu, Marcinha? Pati, você. A Pati que quase nunca nos dá honra de uma transmissão de vídeo. Nunca dá, eu tô sempre cheia de coisa para fazer junto com a aula, mas tá bom. Não tem problema. Eu ia falar, comentar a minha opinião, que é praticamente a mesma da Marcinha, né? Que o Estado, no caso, ele deve, obviamente, nas duas situações, estar seguindo a Constituição, como falou o outro colega aí, no artigo, acho que 196, se eu não me engano, depois o senhor me corrige, e em deixar todos nós isolados, né, para evitar que esse vírus se dilacerasse, se disseminasse e contaminasse todo mundo. Então, é o direito e obrigação do Estado de nos precaver e de nos segurar dentro de casa, e nosso direito também e obrigação de ficar e respeitar a ordem, né? Porque eu acho assim, eu não sei me expressar, professor, mas na minha opinião, tanto o Estado está fazendo o correto nas duas situações, e nós também de seguir o que eles estão determinando, porque é um vírus que contamina todo mundo e a gente tem que estar isolado, né? Dependente da idade e tudo mais, você vê, tudo fechado. Então, vamos ficar todos respeitar o que foi colocado para a gente conseguir chegar numa solução, quem sabe num futuro bem breve, né? Então é só isso que eu queria falar. A Márcia, ela soube se expressar muito bem, então tudo que eu queria dizer, ela conseguiu falar. Mas é isso daí, a minha opinião é essa daí. Mas você também se expressou muito bem, né? Excelente, está muito bom esse trabalho, está sendo desenvolvido de uma maneira para mim, muito satisfatória. Todos estão conseguindo, cada um do seu jeito, cada um com o seu tempo, né? Cada um usando um determinado tempo para se expressar, mas todo mundo se expressando, né? Bom dia, professor. O Alessandro quer falar, né? Sim, senhor professor. Bom dia, primeiro lugar. Obrigado pela participação. Bom dia, Alessandro. Imagina, eu que agradeço. Então, querido, em primeiro lugar, né,
observando as duas notícias lá, eu achei que existe um vínculo, sim, entre a notícia do dia 15 e a notícia do dia 18, professor, né? Uhum. Existe um vínculo entre as duas notícias, né? E tanto o governador como o prefeito, eles fizeram a coisa certa, né? Certo. Porque ontem eu estava em pesquisa, professor, né? E realmente nós estamos passando por uma crise difícil, né? E eu creio que tanto o governador como o prefeito, eles fizeram o que é melhor para a sociedade, professor, entendeu? Porque essa crise está pegando tanto as pessoas idosas como crianças, né? Eu estava em pesquisa ontem, sabe, professor, né? Uhum. E, assim, no meu ponto de vista, professor, é uma obrigação, assim, eu vou como... eu estava debatendo com o doutor Mário, né? A gente estava na obrigação de fazer, né? Mas de fazer o quê? De fazer cumprir o que determinou tanto o governador como o prefeito, entendeu? De não abrir o comércio e aqueles que trabalham ficar em casa, professor. Me compreendeu? Certo. Muito bem. Muito obrigado, viu, Alessandro? Parabéns aí pela sua reflexão. O que eu quero... Obrigado, senhor também. O que eu professor. Quero... Quem é? O Zé. Fala, Zé. Teve a parte lá da fonte que o senhor perguntou. Então, assim, você falou que era o decreto. Isso. Só que, assim, eu observei também que se fosse um outro tipo, né, seria, no caso, um contrato, né? Porque tem aí a obrigação de fazer ou não fazer, ele poderia ser de outra forma. Não há um contrato. Não, né? Eu sei que não há, entendeu? Tanto é que teve gente que não queria. O dono da academia, por exemplo, não queria fechar. Tomou a multa. Então, não é um contrato. Bom, sim, mas eu faço mais como houve consenso de alguns. Agora, para eu não ir para o fundo, né, eu vou precisar falar agora, porque eu já desde a Dani eu não consegui comentar, então pode ser que eu perca aí as ideias que eu tenho para tratar com vocês. Mas eu notei que vocês foram um pouco para o fundo, tá? Por quê? Em que pese o fato de a gente fazer uma reflexão interdisciplinar, é bem objetivo o que vocês devem trabalhar, que é a questão de direito civil, né? Então, a gente está fazendo uma analogia sobre um fato que aconteceu do poder público, a gente precisa conhecer princípios de direito constitucional, tal. Mas notem, nós não precisamos, neste nosso debate, discutir se a conduta do gestor público foi ou não correta, né? Hoje, e nota o seguinte, por que a gente não precisa discutir isso? Porque hoje, 30 de setembro, a gente tem uma verdade. A gente viu uma coisa acontecer. Em 16 de março, era tudo uma coisa que pode acontecer. Depois a gente viu se aconteceu, se não aconteceu, se morreu gente, se não morreu gente, se a economia deu problema ou não deu, né? Isso é um fato que lá, quando essa notícia foi publicada, essa notícia poderia muito bem ser uma notícia fake, podia ser uma notícia sensacionalista, né? Hoje a gente sabe que essa notícia ela é verdade, de fato aconteceu esse decreto, né, que a gente sabe que teve fechamento de estabelecimento de fato, não só até o dia 5 de abril, mas foi prorrogado várias vezes, e assim a gente tem. Então, para o objeto do nosso estudo, essa nossa opinião de certo ou errado, ela vai ficar de fora, tá? O que a gente precisa ajustar? A Dani reconheceu, e vejam, pessoal, eu fui criticado pelos alunos que fizeram essa prova, porque eles acharam que eu que coloquei essa palavrinha de malditinha, que eu vou... me esqueci agora, a palavra era... Poderá. Sugere, não é? Qual que é a palavra mesmo? Deverá, professor. Recomenda. Recomendação. E aí eu vou contar uma história rapidinho para vocês entenderem o que é que rolou.
pessoal, olha, mais sincero do que isso, eu estou nu perante vossas excelências, tá? O que aconteceu? Eu pensei comigo, eu falei assim, cara, vai dar esse negócio de pandemia, eu vou pra praia. Foi o que eu fiz. Peguei o carro, peguei as crianças, minha esposa, fomos pra praia. Porque eu nunca imaginaria que ia fechar a praia. Minha mãe falava quando eu era pequeno que ia fechar a praia, porque ela queria ir embora e eu não queria ir embora. Então, para não ficar chorando na praia, ela falava que ia fechar. E aí nós íamos. Mas eu nunca passou pela minha cabeça essa história de fechar a praia. E aí eu fui para a praia. Né? E aí começou a acontecer esse monte de coisa. Eu sou síndico do prédio onde funciona o escritório. E aí o gerente predial me telefonou. Eu tô lembrando que eu estava na praia, tocou o telefone, era ele, eu pensei, putz, bucha do condomínio, né? Fala, meu querido, como é que você tá? Aí ele falou assim, olha, a prefeitura passou aqui já, porque o prédio onde a gente tem o escritório, embaixo tem umas lojas, um mini shoppingzinho, a prefeitura passou avisando o pessoal que é para fechar. Aí eu falei assim, mas espera um pouquinho, não tem um decreto ainda. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Que dia que eu estava? Eu estava no dia 15. Na verdade, eu estava no dia 15. Bom, eu falei para ele, eu falei assim, olha, é uma recomendação não é lei, fala para o pessoal que se quiser continuar aberto, pode. Daí, 2 dias depois, o Bruno Covas, de fato, aí eu vi, na verdade, no dia seguinte já foi publicado o decreto. Aí eu liguei para ele e falei assim, olha, lembra que eu falei ontem que era uma recomendação? Agora virou lei. Agora fecha, que vai azedar. E aí fechou. Então, não foi uma pegadinha, eu não coloquei essa palavra na prova de propósito, eu simplesmente peguei um fato e eu imaginei que isso fosse saltar aos olhos de todo mundo, como foi o meu, né? Então, assim, eu li a notícia, a recomendação, via no jornal, recomendação do governador, recomendação, governo recomenda, né, tal. Mas não tomou nenhuma providência. E quem que ele tinha recomendado? Todo mundo? Não. Maiores de 60 anos, né, que não tivessem atividade essencial. Então, qualquer maior servidor do Tribunal de Justiça, a mocinha que fica lá no Foro da Lapa, me recebe para ver processo quando eu vou lá. Tem mais de 60 anos? Home office. Recomendação. Agora, dia seguinte, a prefeitura falou, aqui é todo mundo. Vai ser assim, fecha o comércio, só não fecha farmácia e mercado. Então, isso, para mim, foi uma coisa que saltou os olhos, tá? E aí, não foi pegadinha. Mas a notícia do dia 15 não era, portanto, uma obrigação jurídica, porque ela era inexigível, né? O Estado não podia fazer absolutamente nada até o dia 15, só com a recomendação do governador. O governador manda, sim, mas para ele mandar, ele tem que fazer um processo legislativo que pode ser, inclusive, unilateral. Ele pode ir lá expedir um decreto, como de fato depois aconteceu. Só que não por ele, mas pelo prefeito. Depois depois teve o decreto estadual também e tal, mas aí já muda um pouco a ordem cronológica das coisas. A segunda, quando ela vira lei, ela passa a ser uma obrigação jurídica. Então, a primeira questão é obrigação jurídica, sim ou não? É obrigação jurídica. Muito bem. Que tipo de obrigação? Pessoal, toda obrigação,
toda obrigação, você tem que cumprir. E você precisa diferenciar o cumprir uma obrigação, você precisa diferenciar o adimplemento da obrigação com a obrigação de fazer. Então, cumprir obrigação não quer dizer que eu tenho que fazer aquilo que o governador me falou. A obrigação é o que ele mandou eu fazer. Então, portanto, a obrigação é de não fazer, porque a obrigação consiste em abster-se. E não uma obrigação de cumprir, a obrigação de não cumprir, de não fazer. Tá? Então, é uma coisa só. Ou você vai, ou ele te impõe, ou a obrigação lhe impõe uma atividade, ou ela te impõe um dar, coisa certa ou coisa incerta, ou a obrigação lhe impõe um não fazer. Tá? O cumprir a obrigação é sempre o adimplemento, isso é o básico, né? Para você se exonerar daquela obrigação. Por exemplo, todo aquele que cumpriu a obrigação, cumpriu como? Abstendo-se de abrir o seu comércio. Eu nem sei o que é que a Marcinha comercializa, mas, salvo o melhor juízo, ela disse que trabalha no comércio, ela tem um comércio, e aí como que ela cumpriu a obrigação? Fechando o comércio. Restaurante, professor. Restaurante. Então, a Marcinha, ela tinha uma obrigação de não abrir o restaurante, todavia ela tinha a possibilidade de trabalhar com delivery, se fosse o caso do restaurante dela. Então, isso é uma possibilidade, né? Mas o fato é que a obrigação era não abrir o restaurante. Não é que ela tinha a obrigação de cumprir a ordem do governador ou do prefeito e não fazer a abertura do estabelecimento. Não. A obrigação era uma só, abster-se. Marcinha, depois você dá o restaurante para a gente ir almoçar o restaurante não, dá o endereço para a gente almoçar no restaurante um dia. Todo mundo. Fica onde? Na Pio Walter. Ah, então é perto da faculdade ainda, então, pelo amor de Deus. Melhor ainda. Quando voltarmos no presencial, a gente vai fazer uma aula lá no restaurante depois. Mas fala, Marcinha, o que você ia falar? Não, era só isso. Combinado. Então tá bom. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Queria só tirar uma dúvida com você. Então, quer dizer que a recomendação, nós não temos a obrigação de fazer. E na obrigação, nós temos o dever de abster-nos, é isso? Quando era só uma recomendação, o governo do estado esta obrigação, ela era uma obrigação moral. Então o governo do estado ele fez uma recomendação para fins de proteção dos servidores públicos maiores de 60 anos, né? Quando era uma recomendação, por exemplo, de você, por exemplo, sair de casa, né? Era uma obrigação. Vamos lá, peraí. Não sair de casa, ficar no isolamento social, sempre foi uma recomendação. Por quê? Porque eu saí de casa, eu tinha que ir na farmácia, eu tinha que ir no mercado buscar alimentos para minha casa. Só eu que saía, então havia uma recomendação, pessoal, não vai para a rua, não se aglomera, não é? Usa máscara. Houve um momento que usar a máscara era uma recomendação de bom senso, né? Olha, se você tiver que sair, você coloca máscara, você não fica perto das pessoas. Aí houve uma recomendação de não apertar a mão, né? Não ter contato físico com ninguém. Olha, não aperta mais a mão, a gente sabe. Aí veio aquela historinha de bater os dois pés, ou dar cotoveladinha, né? Na minha opinião, tão arriscado quanto, mas, né? Não é mais a mão, é o cotovelo que você encosta. Tudo bem, vale tudo. A mão vinha até que automática, né? Você tentava fugir, mas a mão vinha para apertar a outra mão. Essas coisas todas não foram
não impõe ao credor a possibilidade de recorrer do judiciário ou até mesmo de impor uma multa. Eu, por exemplo, nunca paguei multa por ter saído de casa. Sempre foi uma obrigação moral. Olha, teve um dia, inclusive, que eu saí de casa, que parecia, só tinha eu na rua praticamente. Parecia que eu era um verdadeiro burlador de regras. Sabe, o sujeito que estava ali pouco se lixando para o mundo. Eu me senti até mal. Mas isso era só uma obrigação moral. Tanto é que passou uma viatura de polícia do meu lado, eu falei bom dia, ele falou bom dia, senhor, e tudo certo. Por quê? Eu podia estar na rua. A recomendação era não vá para a rua, mas eu podia estar. Quando eu saio na rua e há uma proibição, o policial podia ter me mandado de volta para casa, podia ter me dado uma multa. Hoje, se eu saio de máscara na rua, se eu saio na rua sem máscara, há um dispositivo que, por exemplo, o emblemático caso do desembargador lá em Santos, que tomou uma multa. O policial falou, então eu vou lhe multar. Multou, ele foi lá, rasgou a multa da cara do policial, deu aquele problema que vocês conhecem. Mas vejam, ali já era uma obrigação jurídica. Antes disso, você usava a máscara por uma recomendação. Olha, vamos ajudar o mundo, meu amigo? Vamos? Então usa máscara se você for sair. Preferencialmente não saia. Mas se você tiver de sair, você use máscara. Beleza, isso era uma recomendação. Não usei? Putz, desculpa, peço desculpa para todo mundo. Todo mundo vai falar, pô, mas você é um sem vergonha mesmo, não usa máscara. Tudo bem, zero de problemas. Mas quando passou a ser uma obrigação jurídica, aí eu passo a ter sanção, eu passo a ter a possibilidade de execução do inadimplemento. Então, hoje, quando eu saio na rua sem máscara, eu estou inadimplente daquela obrigação. Quando eu uso, eu estou adimplente, ou seja, quem são os credores desta prestação? A sociedade. Todos da sociedade são credores do fato de eu usar máscara. Agora, quando eu tenho uma obrigação moral, ou seja, uma obrigação que não é jurídica, aí esse inadimplemento não existe, né? Tá bom, Paty? Deu para entender isso? Sim, professor, entendi. Muito obrigada, viu? Maravilha. Muito bem. Então, fonte da obrigação. A gente estudou, pessoal. Fonte da obrigação só pode ser o acordo de vontades, que não é o caso, o ato ilícito, que não é o caso, ou a lei, né? A gente tem doutrina como fonte, a gente tem outras, mas são essas três as principais, as que mais são recorrentes, né? Então a gente tem essa fonte da obrigação, foi a lei, foi o decreto, foi essa imposição governamental, e aí a gente estudando se há legitimidade ou não desse procedimento, há zero de problema, o governador, o prefeito poderia fazer essa imposição, e como de fato fez, como de fato está em vigência, né? E a gente, em sua maioria, tem cumprido, com exceção do desembargador. O desembargador traz para nós o exemplo de inadimplemento, né? Ele não cumpriu com a obrigação. E ali ficou claro o inadimplemento dele. O credor, na posição do guarda municipal, do GCM, cobrou, né? E como a gente tem o Estado preponderando, porque o Estado tem, por conta do interesse público, ele tem esse poder, de pode impor aí uma punição, né? Sem contar outras medidas que o desembargador foi submetido, né? Ele foi punido pelo Tribunal de Justiça por ter
tido um ato de improbidade, ou seja, faltou probidade dele? Sim, foi punido. Parece que ainda está acontecendo, ele não acabou esse processo, mas está tendo. Então, e aí a diferença entre o aspecto moral e o aspecto da obrigação jurídica. Bom, são essas coisas que eu quero que vocês abordem, essas discussões, né? Por quê? Uma vez eu dava uma aula parecida, com outro assunto e tal, para uma turma, e a turma quis enveredar para um lado político. Era até uma época que estava tendo impeachment e tal, né? Aí essas coisas não dão certo, porque não é o objeto da nossa, não é a opinião sobre o assunto, né? Se a gente for pensar aqui opinião sobre o assunto, se o governo agiu certo fazendo o isolamento, proibindo as atividades ou não, a gente vai ter opiniões distintas. Teve gente que perdeu... O fato foi um momento muito triste, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que acabou aumentando o faturamento, pensando que ia diminuir, e muitas coisas aconteceram. O fato é que o pior de tudo é que, de fato, muita gente morreu, né? Eu, felizmente, não fiquei doente, nem perdi parente próximo. Perdi um tio da minha esposa, né? Logo no início, mas foi uma pessoa só que conheci. Daí a gente tem alguns amigos que perdemos, e aí a gente vê no noticiário mais de tantos mil, mais de 100 mil pessoas, 140 mil, acho. Então, se a gente for entrar nessa discussão aqui, a gente tá indo para o fundo, tá? Então, melhor dos mundos é tentar responder as questões que foram postas lá no roteiro. Se quiser ir além, vai, mas não vai muito para o fundo, tá bom? Então é isso. Agora, vocês vão fazer a entrega, e aí o que eu queria que vocês fizessem? Que lessem a opinião dos outros, porque aqui a gente fez uma argumentação oral, né, que é muito importante, inclusive o advogado ele se manifesta oralmente. Eu, particularmente, toda vez, 100% dos meus recursos no tribunal eu faço sustentação oral, com exceção de casos em que não fui eu que recorri, e eu sei que eu estou diante de uma tese já consolidada pelo tribunal. Isso é raríssimo de acontecer, eu nunca tenho essa segurança absurda, e aí eu faço minha sustentação oral, porque eu penso que esse convencimento da oralidade, ele é muito eficiente, né? E isso também você pode fazer diante de numa audiência mesmo, não no recurso, mas numa audiência de instrução, quando você lhe é outorgada a palavra para você fazer, por exemplo, as suas razões finais, ou uma manifestação oral qualquer. É nesse momento que você precisa organizar as ideias na cabeça e expor aquilo que são os fatos mais importantes. Isso, pessoal, só se é um exercício que você só vai ficar bom depois de você treinar muito. É como uma atividade física. Se eu falar para o Mário agora, Mário, vamos correr uma meia maratona, que são 21 quilômetros, a gente pode até conseguir fazer o percurso, mas a gente vai demorar 3 dias. Tem gente que faz isso em 2 horas e 10 minutos e está tentando há 3 anos abaixar para 2 horas e 8. Mas é treinamento. Eu e o Mário, por exemplo, com menos... O Mário, eu não lembro do Mário pessoalmente, mas assim, o Mário deve ter mais ou menos o mesmo porte físico que o meu, né? Então eu vou imaginar que menos 40 quilos, né?
a gente consiga fazer isso em 2 horas, entendeu? Mas a gente vai ter que fazer algum treinamento antes. Não tem jeito, tem que fazer um treinamento antes. Então, toda vez que vocês tiverem a possibilidade de exercer a oralidade, de expor as ideias, e aí uma coisa interessante que eu observo dessa atividade também foi o seguinte, a Paty, ela falou assim, olha, a Marcinha se manifestou de uma forma, ela falou o que eu queria dizer. Então, veja, a gente começa a ter aqui essa troca de afinidade. Então, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, vocês aprendem com vocês, e essa troca é muito, muito importante, né? É muito interessante. Então, toda vez que tiverem a oportunidade de exercer a oralidade, exerçam, porque essa é a ferramenta mais eficiente para vocês chegarem num tribunal um determinado dia e fazer uma sustentação oral que vai ser admirada por muitas pessoas, né? Professor, tem uma pergunta. Claro. Assim, o que eu percebi, assim, eu achei muito válido a colocação da Dani, e eu percebi que algumas coisas estavam no caminho certo, e outras coisas eu me aprofundei e acabei saindo fora do que foi pedido. Não saindo fora, mas assim, eu poderia ser mais específico, isso eu percebi. Agora, uma colocação que o senhor fez aí, e eu achei bastante pertinente, que eu não tinha me atentado para isso, é que, com frequência, a gente está lendo o Código, a Constituição, qualquer outra área do ramo do direito, e você vê essa palavrinha, poderá, deverá. É uma coisa que é facultativa, e eu tenho que interpretar dessa forma, é facultativo, quando o agente poderá fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Então, aí não é... Não sei se você entendeu a minha pergunta. Principalmente nas leis, as palavras não estão aí à toa. Então, quando vocês me perguntam, professor, posso falar? Eu falo assim, pode ou deve? Por quê? Há diferença entre o pode e o deve, né? Quando o agente público pode, ou o juiz poderá, o advogado poderá, quer dizer que há um ato discricionário. Ou seja, eu farei se eu quiser, né? Se eu achar que é pertinente. Então, a lei outorgou ao administrador público essa discricionariedade. Agora, tem atos que o agente público não pode, ele deve multar. Logo, se você estiver dirigindo embriagado na avenida... Qual bairro que você mora? Tá fechado o microfone. Morro Doce, professor. No Morro Doce. Tá. Então, se você for pego na Anhanguera dirigindo embriagado, o policial, ele pode te multar, ele pode apreender o seu veículo até que uma pessoa habilitada e sem estar embriagada retire. Ele pode recolher a sua habilitação ou ele deve fazer isso? Ele deve. Se ele não fizer, sabe o que acontece? Ele comete crime previsto no Código Penal de prevaricação. Ou seja, agente público deixar de fazer ato que deveria fazer. Então, há uma diferença do pode ou deve, sim. Então, quando eu pergunto para você, quando vocês me perguntam, professor, eu posso falar? Eu falo pode ou deve? Deve. Vocês devem falar, porque a aula ela é diálogo, não monólogo, né? Eu tô aqui com mais um aluno, ó, eu vou ser o professor dos alunos mirins, ó. Vai ter uma sala do Direito Civil mirim aqui, ó. Né? Tá, eu vi o filho da Dani passou por ali. Só não vi minha menina, viu, Marcinha? Cadê minha menina? Minha pequenininha. Vou te mostrar ela. A nossa... Tá fazendo uma casinha. Já veio meu filho, já veio minha filha, já veio minha gata, já veio... A gata eu não vi, eu passo pelo... Porque às vezes fica trocando a carinha de vocês aqui. Olha lá a menina linda lá, ó.
O Zé Raimundo, esse aqui não precisa de DNA não, hein, cara? Sua cara, hein? Lindo ele, hein? Muito bom. Bom, pessoal, obrigado, pessoal. Então é isso, tá? A aula de hoje, para mim, na minha opinião, ela foi diferente, mas ela foi sensacional. Eu surpreendi vocês e vou dizer para vocês o seguinte. Surpreendi de propósito, tá? Não foi pegadinha, não. Eu queria que vocês participassem desse processo. Olha, chegaram na sala de aula no horário combinado, tinha material para vocês lá no AVA, vocês tinham que trabalhar. Esse modelo faz parte de um modelo pedagógico chamado sala invertida, né? Então, onde vocês fazem uma reflexão, depois a gente comenta em cima. Então, seria muito mais... É bem eficiente esse modelo de pedagógico, né? E aí eu gostei muito porque, assim, a gente tá fazendo aula como se a gente estivesse num bate-papo de amigos. E isso é muito incrível. E aí eu saio do centro das atenções, como geralmente ocorre com o professor, e passo a ser parte de vocês. É como se a gente estivesse todos sentados numa roda e dialogando sobre conhecimento de direito. Aí a gente faz um ajuste de entendimento, de interpretação, como eu acabei fazendo esse ajuste do adimplemento, né, do cumprimento da obrigação, e a gente vai aprendendo assim. É muito incrível isso. Cada dia que passa, eu vou sentindo duas coisas. Uma alegria muito grande de estar vivendo com vocês esse período incrível. Isso vai ficar na nossa história. A gente vai lembrar daqui uns anos disso. Putz, em 2020 foi um ano terrível, teve a pandemia, um monte de gente morreu. Eu tinha aula online, a gente começou a mexer com o computador de uma maneira que a gente nunca mexeu. A gente começou a gravar vídeo, a gente começou a falar isso, falar aquilo. E de repente, eu estou vivendo com vocês uma coisa que vai ficar na história de vocês. Mais um aluno chegando ali, ó. E aí, só que por outro lado tem uma coisa triste, porque está passando, a gente já está chegando na P1, daqui a pouco passa P2, fim do ano, aí a gente vai deixar de ter esse tempo. Mas ele vai ficar aqui vai ficar no YouTube, né? E vai ficar no nosso coração também, né? Então, pessoal, por hoje, pelo dia 30 de setembro, pelos outros dias que já vivemos, pelos dias que vamos viver ainda, mais uma vez o meu muito obrigado pela participação de todos, até dos que não participaram efetivamente, mas que estão ouvindo, que estão dialogando. Muito obrigado pela alegria que vocês trazem para mim. Lidou sim. E eu digo para vocês o seguinte, que é uma alegria muito grande, sim, porque eu disse para vocês um dia que a docência é um sonho que eu tinha. Não há pretensão de ficar rico com a docência, porque no Brasil infelizmente isso não acontece, mas eu estou aqui vivendo um sonho com vocês e eu gosto muito de vocês. Vocês moram aqui no meu coração. Fala, seu Franklin. Eu gostaria de voltar no caso lá do serviço de interesse público. Vamos lá. Eu só vou fazer uma coisa. Eu vou, para não ficar muito grande o vídeo, eu estou parando aqui a nossa gravação.